Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, né? Estamos aqui para mais uma aula de História, certo? Vamos dar início a um novo assunto. Então, convido vocês a pegarem um livro aí de História, na página 68, onde nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Então, vocês pegam aí, vou aqui compartilhando o slide para a nossa aula. Então, na página 68 a 70, a gente vai ver uma parte, né, da independência dos Estados Unidos. A gente vai ver mais o contexto histórico de como ela ocorreu. Na próxima aula a gente vê a questão da Revolução Americana. Certo? Então vamos lá. Bom, os Estados Unidos, né, eles foram colonizados pelos ingleses. No início da colonização, o território dos Estados Unidos eram apenas essas 13 colônias aí que a gente pode ver. Certo? Então toda essa parte em roxo aí, que hoje faz parte dos Estados Unidos, não faziam parte, né, na época dos Estados Unidos. Pertenciam a outros países. Nos Estados Unidos era só essas 13 colônias no litoral leste do país, né? Aí banhado pelo Oceano Atlântico. Isso no século XVIII, né? E a maioria, né, dos colonos que viviam aí nessa região era composta por migrantes puritanos, né, que fugiram dos conflitos religiosos durante a Reforma Protestante na Inglaterra. Então, o desenvolvimento das colônias americanas ele foi bastante diversificado. Certo? Elas têm bastante tipos de atividades. Então, elas foram divididas em colônias do Sul e colônias Centro e do Norte. As colônias do Sul predominou a colonização de exploração, né, onde ela teve assim algumas características, né, com a colonização aqui do Brasil. Então, ela teve a mão de obra escrava, né, a monocultura, certo, para exportação, a exploração dos recursos naturais. Já as colônias do norte, né, do centro e do norte, né, o trabalho, né, era em pequenas propriedades, havia uma policultura, ou seja, a produção de vários produtos. O objetivo dessas plantações era abastecer o comércio interno e não vender para outros países, diferentemente do sul, né? E a mão de obra, né, eles acabaram logo com a escravidão nessas colônias. Certo? A escravidão aí não durou muito tempo, diferentemente das colônias do sul, onde a escravidão durou até quase o final do século XIX. Né? Então, essa diversificação das colônias inglesas, né, possibilitou o estabelecimento de relações comerciais entre os colonos, que com o tempo passaram a ameaçar o monopólio comercial da metrópole por conta da economia inglesa. Essa foi a principal origem das divergências e dos conflitos entre a colônia e a metrópole. Então, por conta da grande diversidade que existia, né, de atividades, os próprios colonos eles começaram a ter relações comerciais entre si, né, a vender e a comprar um do outro. Isso estava fortalecendo o comércio local e ameaçando assim, o monopólio dos ingleses. Porque, ao invés de estar comprando na Inglaterra, os colonos estavam começando a comprar entre eles os mesmos produtos e mais barato. Então, por conta disso, né, isso foi a origem, né, das divergências e dos conflitos entre as metrópoles. Né? E no século XVIII, né, a Inglaterra projetou-se como maior potência europeia. O expansionismo inglês e a vitória sobre a França na Guerra dos 7 Anos consolidaram essa hegemonia, o que garantiu estabilidade e segurança para a economia das Ilhas Britânicas. Você pode ver aí nessa imagem, né, que a Inglaterra ela dominava na época, né, o comércio marítimo. Certo? Tinha Portugal e Espanha ali, mas o Atlântico Norte era dominado pela Inglaterra, que controlava todo o comércio. A gente pode ver aí, né, com os Estados Unidos, com algumas ilhas do Caribe, até mesmo na África, né, tudo era controlado pela Inglaterra. Né? Estabilizada após a guerra, a Inglaterra decidiu restabelecer o monopólio comercial com as colônias.
garantindo assim o escoamento de sua produção manufatureira e restringindo a manufatura colonial. Para isso, houve uma série de intervenções das colônias americanas, entre as quais se destacaram as medidas indicadas em... Com essas medidas, a Inglaterra criava para proteger o capital investido até então, ao mesmo tempo que evitava a constituição de uma sociedade autônoma independente na América. Então, para manter o comércio, né, o poder, o monopólio comercial, a Inglaterra ela fez várias medidas. Vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 69, né, ela criou algumas leis, né, ela proibiu a fabricação de ferro e tecidos nos Estados Unidos, ela proibiu, criou a lei do açúcar, né, que aumentava o imposto do açúcar, criou a lei do selo, né, para estabelecer um imposto maior sobre jornais e outros documentos, né, criou a lei do chá, né, que aumentava o imposto do chá sobre os demais produtos da colônia, né, para que as pessoas só comprassem chá que vinha da Inglaterra, não chá que era produzido aí. Aí, no entanto, os interesses da coroa e da burguesia inglesa passaram a colidir com as conspirações da elite colonial, que estava bastante influenciada pelas ideias iluministas, né, que a gente viu, ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, surgiu lá na França. Entre as ideias disseminadas pelos colonos estavam o liberalismo, defendido por John Locke, para quem a democracia poderia conviver com a escravidão. O direito de rebelião do povo que fosse oprimido e a máxima de que, sem representação, não deve haver taxação. Então, pode ver aí, né, alguns motivos que levaram à independência dos Estados Unidos. O desenvolvimento econômico, a Guerra dos 7 Anos, como a gente viu, né, que após a guerra, a Inglaterra buscou estabelecer o seu monopólio comercial, e as ideias iluministas, né, difundidas principalmente por John Locke, né, que acreditava mais no liberalismo econômico. Certo? Aí começaram algumas manifestações, né? Como a Inglaterra, ela criou várias leis, várias proibições para os colonos americanos, começaram assim as manifestações contra essas leis, né? Uma dessas manifestações ficou conhecida como Massacre de Boston, que ocorreu em 1770, onde soldados do rei, soldados ingleses, abriram fogo contra uma multidão de manifestantes desarmados, né, que estavam protestando contra as leis fiscais. E nesse dia morreram 5 pessoas. Né? Então, os colonos, né, estavam protestando contra o aumento de impostos, né, sobre o chá, sobre o papel, sobre a tinta, sobre o vidro. Então, quando os soldados ingleses viram essa manifestação, atiraram, né, matando assim 5 pessoas nessa cidade de Boston. Em Boston também ocorreu um outro ato, né, muito importante na história da independência dos Estados Unidos, né, que foi a Festa do Chá em Boston. Tem aí em inglês a tradução, né? Foi em 1773. Né? Então, como foi isso? Então, vejam só. A coroa britânica concedeu o monopólio da comercialização do chá, produto bastante consumido pelos ingleses e norte-americanos, a Companhia das Índias Orientais. Então, só quem poderia comercializar o chá nos Estados Unidos era a Companhia das Índias Orientais, né, que era uma companhia de navios que fazia comércio no mundo todo. Os comerciantes coloniais sentiram-se prejudicados, né, com isso e, disfarçados de indígena, atacaram os barcos da Companhia das Índias, jogando o chá ao mar como forma de protesto. O episódio ficou conhecido como Festa do Chá em Boston. Então, os colonos se sentiram prejudicados com essa decisão da coroa britânica, né, de só conceder monopólio comercial às Companhias das Índias Orientais. E eles invadiram os barcos, né, toda essa companhia, que estavam carregados de chá. Eles se disfarçaram de indígenas, né, para não reconhecerem quem eles eram, e jogaram todos os chás no mar. Né? Então, dando assim, um prejuízo, né, para essa companhia. Só que a reação, né, da coroa britânica foi imediata.
né, o que foi que a coroa britânica fez, né? Ela interditou o porto de Boston, certo? Interditou para que fosse mais usado, né, por um tempo. Exigiu a indenização à companhia prejudicada e tomou medida de represália, né? Então, que medidas foram essas? Vejam só, os colonos chamaram essas medidas de leis intoleráveis, né? Essas leis intoleráveis, elas foram uma consequência desse ato lá de jogar o chá no mar, certo? E essas leis, né, previam julgamento na Inglaterra dos líderes, né, desse ato de jogar o chá no mar, a indenização da colônia, né, para a Companhia das Índias Orientais, para deixar destruído, a ocupação militar da colônia de Massachusetts, né, que é onde fica a cidade de Boston, e severa punição aos agressores de funcionários públicos e aos vândalos que atearam fogo, né, e atacaram prédios públicos metropolitanos. Então, a represália foi bastante forte quanto a esse ato de jogar, né, o chá no mar. Então, as pessoas que participaram desse ato foram presas, né, foram levadas para a Inglaterra para ser julgadas lá. A colônia de Massachusetts teve que indenizar, né, pagar o valor do prejuízo à Companhia das Ilhas Orientais, e houve uma ocupação militar nessa colônia, né, que fica a cidade de Boston. E essas medidas, né, levaram parte dos colonos ingleses a optar pela independência das colônias. O processo que ficou conhecido como Revolução Americana. Então, todos esses atos, né, só contribuíram ainda mais para que a independência dos Estados Unidos ocorressem o mais rápido possível. Então, na próxima aula, a gente vai estudar sobre a Revolução Americana, né, e como se deu a independência dos Estados Unidos. Aí nós temos a atividade, onde vocês vão responder pelas páginas, né, do livro, páginas 68 e 69, tá bom? E também 70, né, páginas 68 a 70. Vocês vão ler e responder a atividade. Certo? Então, bons estudos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço.